comigo hoje à tarde. Inclusive, Deus tem falado muito comigo em um versículo, ligado em vários outros versículos, em algo que eu tenho meditado muito. Inclusive, o irmão Locho tem me ajudado a esclarecer certas coisas que eu sinto que Deus quer falar comigo, mas às vezes eu preciso de um entendimento maior para desfrutar. Domingo, eu até comentei com os irmãos algo que eu estava meditando, que às vezes nós precisamos que o nosso entendimento se abra, que os olhos do nosso coração se abram, para que a gente de fato entenda e compreenda aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações, para que a gente consiga desfrutar da verdade da palavra de Deus. E hoje à tarde eu estava mais uma vez remoendo um trecho de um versículo em Efésios que Deus está falando comigo, e todos os dias eu remoo aquele versículo, porque eu sinto que tem algo ali, mas algo ainda está bloqueado na minha mente para entender. E enquanto eu meditava, eu estava orando a Deus à tarde, e me veio um versículo assim na minha mente: estes sinais acompanharão os que creem. Eu falei, Deus, que negócio que é esse? Faz todo sentido quando eu estou meditando. A cara do irmão já até sabe. Lembrei da Elza. Ah, verdade, era o texto que ela na hora veio na minha mente, mas não sei se vai tirar a dúvida que ela queria tirar, porque foi muito específico dentro do que realmente eu estava meditando. Esse texto está em Marcos capítulo 16, verso 17. Na NTLH fala que aos que crerem. Peraí, deixa eu desligar esse vento aqui, porque ele fica falando nas folhas, não dá assim. Aos que crerem. Aos que crerem. Fixe essa palavra na tua mente. Crerem. Que eu vou ler ela mais vezes aqui nesse texto. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres. Aos que crerem. O contexto desse verso começa com Jesus repreendendo os discípulos, porque os discípulos não creram. Vai lá no verso 14, Bianca, fazendo favor. Os discípulos, eles não creram quando falaram que viram Jesus logo após a ressurreição. Eles só creram quando eles viram Jesus. E aqui Jesus está repreendendo os discípulos. Ele repreendeu os discípulos por não terem fé, que é o mesmo que não crer. Grave essa palavra crer na sua mente, em nome de Jesus. Jesus repreendeu os discípulos por não terem fé, que é o mesmo de não crer. Então, antes dele falar esse versículo, que estes sinais acompanharão aos que crerem, Jesus começa repreendendo os discípulos porque eles não creram. Raciocina comigo. Jesus repreende eles porque eles não creram, porque eles não tiveram fé, por teimarem e não acreditar no que haviam contado, os que o tinham visto ressuscitado. Jesus repreende os discípulos por não crer. Logo em seguida, Jesus dá uma ordem para os discípulos irem e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Então, ele repreende os discípulos por não crerem. Logo em seguida, ele envia os discípulos para anunciar este evangelho. E daí ele começa no 16, falando assim: olha, quem crer e for batizado será salvo, mas os que não crer será condenado. Vamos raciocinar de novo. Jesus começa repreendendo os discípulos porque eles não creram. Depois ele envia os discípulos com a mensagem para anunciar a mensagem do evangelho, e todos aqueles que crerem naquela verdade seriam salvos. E não só seriam salvos, no verso 17, eles também teriam poder para fazer todos estes milagres, dentre eles, expulsar demônios pelo poder do nome, falar novas línguas, pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os enfermos e doentes, eles ficarão curados. Meditando, mastigando e tentando entender o que o texto estava dizendo, o que me frisa na minha mente é a palavra fé. Quantas coisas nós não desfrutamos por não termos fé, por não compreendermos as Escrituras e acreditarmos nela a ponto de que, de
lendo o texto, eu estou entendendo no meu entendimento normal, natural, no meu raciocínio. Sabe aquela famosa conversa, aquele famoso diálogo que a gente fala assim, igual o irmão Washington, ele anda fritando esses versículos na minha mente em relação à fé, em relação a várias outras coisas que depois eu queria compartilhar com você, irmão. E ele fala, eu entendo. Eu compreendo tudo que ele fala, dentro da limitação da minha mente, do meu entendimento, da minha sabedoria humana. Porém, é como se aquilo não ministrasse ao meu espírito, porque é como se os olhos do meu entendimento estivessem fechados. Eu estou entendendo com os olhos, mas não estou entendendo com o coração. Por isso a minha oração nos últimos dias tem sido para que Deus abra os olhos do meu entendimento, abra os olhos do meu coração, para que eu de fato entenda aquilo que Deus quer que eu entenda sobre a palavra na sua plenitude, de modo que eu venha desfrutar essa plenitude da palavra. Aqui está dizendo sobre fé. Eu assisti uma pregação do irmão Kennedy Reagan e ele falava algo sobre fé assim, que a fé ela é nos dada por porção. E à medida que vamos ouvindo a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, e conforme buscamos esse conhecimento da palavra em leitura, não só ouvindo na igreja ou pregações, conforme vamos buscando a palavra de Deus, a fé ela nos é acrescentada. Quando nos convertemos, nós recebemos uma porção de fé, e ao longo da nossa busca em Deus, vamos recebendo medidas maiores de fé. E Kennedy Reagan, ele é conhecido por realizar muitos milagres de cura, e isso é fé, até porque ele cita que naquele tempo Jesus curava os enfermos, e em alguns lugares ele não conseguia realizar muitos milagres por conta da incredulidade do povo. Ou seja, realizações de milagre a fé não está atribuída a quem só ministra, mas também a quem recebe aquilo. Por exemplo, aí ele dá um testemunho de uma irmã que estava muito enferma, iria passar por uma cirurgia de estômago, ia abrir toda a barriga dela porque era um câncer, e daí ele falava para ela assim: irmã, você crê que Jesus pode te curar? Ela falava: eu creio, mas eu quero fazer a cirurgia. Ou seja, a fé dela, mediante a fé dele, ainda era pequena, porque ele cria que Jesus podia curar ela daquele câncer de estômago, mas ela também cria. Porém, ela cria numa medida menor, ela não cria o suficiente para que Jesus pudesse libertar ela totalmente do câncer. Mas ela cria que Jesus podia dar uma boa cirurgia para ela, de que Deus podia tocar nas mãos dos médicos, fazer uma cirurgia de sucesso e ela não sentir nada depois. Ou seja, a fé dela estava limitada, era pequena. Ela não tinha fé o suficiente para conseguir um milagre completo de cura, mas ela tinha uma fé menor, onde ela cria que ela tinha que ter uma cirurgia de sucesso, que ela ia voltar, ia ir e voltar da cirurgia bem com vida. O que eu entendo desse texto todo meditando? Nós temos porções de fé, nós precisamos abastecer a nossa fé, fazer essa fé crescer e exercitar essa fé, colocar em prática o que nós acreditamos. E conforme vamos fazendo isso, a nossa fé ela vai sendo acrescentada, ela vai sendo aumentada. Também existe dom de fé, que também podemos buscar o dom da fé. E eu estou meditando nisso, então não tenho algo assim muito completo para passar para os irmãos, porque é algo que realmente eu estou meditando ainda, mas para deixar para meditação, para compartilhar essa meditação com os irmãos em relação à fé. Irmãos, nós precisamos, o texto que eu estou lendo, que Deus tem falado muito comigo, está em Efésios 1, que fala sobre Efésios 1, verso 19. Esse é o texto que Deus tem falado muito comigo, que fala assim: e como é grande o seu poder, o poder de Deus, que age em nós, os que cremos nele. Reparem como faz todo sentido com o texto que eu acabei de ler. E como é grande o poder de Deus, vou traduzir aqui, o seu poder, que é o poder de Deus, como é grande esse poder de Deus que age em nós, os que cremos nele. Aqui Marcos está dizendo a mesma coisa, que esse poder será dado aos que creem. É o mesmo poder, é o mesmo poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que age em nós para
expulsarmos demônios, para curarmos os enfermos, para pegarmos em serpentes e escorpiões, ou serpentes e tomarmos algum veneno e não sofrer mal algum, colocar as mãos sobre os enfermos e ser curado. Esse é o mesmo poder, e tudo isso é mediante fé, tudo isso é manifesto mediante a nossa fé, porque às vezes nós lemos, entendemos, mas não temos fé o suficiente para desfrutar o que a palavra diz. E hoje eu estava meditando muito sobre isso, porque a palavra diz tantas coisas, fala tantas coisas, fala de tantas bênçãos, e muitas vezes nós não temos desfrutado dessas bênçãos. São inúmeras, tem mais de 8.000 promessas dentro da palavra de Deus, e muitas vezes nós não temos vivido nem 10 dessas promessas, nem 5 dessas promessas. Tudo porque não buscamos, não alimentamos a nossa fé, não exercitamos a nossa fé, não cremos na plenitude daquilo que a palavra está dizendo. E tudo porque não temos entendimento. Então que você juntamente comigo comece a orar da forma que eu também estou orando, buscando a Deus, para que os olhos do meu entendimento, do meu coração sejam abertos e que o Senhor me acrescente fé, para que eu consiga desfrutar da palavra de Deus, das promessas de Deus, de tudo que Deus tem para mim e para você. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade.